que é ser de esquerda, o que é ser de direita. Parece que está todo mundo obcecado por essas perguntas no tempo atual, mas me parece que elas vêm sendo respondidas de uma maneira extremamente simplista. Por exemplo, aqueles que dizem que ser de esquerda é ter um apego obstinado pelo PT, por exemplo, eles se esquecem da história dessa divisão, que na verdade remete ao contexto imediatamente posterior à Revolução Francesa, em que nas Assembleias Populares alguns sentavam à esquerda e outros à direita. Duas visões diferentes de mundo. Havia nessa mesma época os chamados sapos do pântano, aqueles que pulavam de um lado para o outro, da esquerda para a direita. Parecia um pouco com o PMDB. Depois disso, na década de 60 e 70 na França, um filósofo chamado Deleuze, ele estabeleceu uma definição que me parece bastante importante sobre o que é ser de esquerda. Deleuze diz que ser de esquerda é fazer uma crítica profunda à noção de indivíduo e a uma noção de liberdade que está profundamente associada a essa ideia de indivíduo. Sobre o liberalismo, eu acho muito importante que a gente distinga as diversas tradições liberais. A primeira delas está muito associada à teoria econômica. Vou chamar de um liberalismo de mercado. Dentro dessa perspectiva, em suas diversas versões, que vão desde Adam Smith, passam por Hayek, Milton Friedman, entre outros autores, essa tradição está muito associada à noção de indivíduo como alguém que está disposto a competir no mercado. Essa competição seria positiva na medida em que ela seria capaz de produzir mais riqueza. Então, quanto mais competição, melhor. Os novos liberais, eles insistem, inclusive, que talvez a função do Estado seja produzir indivíduos mais competitivos, empresários de si mesmo. De outro lado, tem uma outra vertente do liberalismo que a gente pode chamar de liberalismo de fórum. Essa vertente remete mais diretamente à filosofia política e à noção kantiana de que o ser humano é um fim em si mesmo e as novas correntes que pensam a partir dessa ideia e imaginam que o liberalismo ele é sobretudo um liberalismo político. Está associado à capacidade de um indivíduo se posicionar politicamente num contexto da democracia. No contexto da democracia. Perceba que essa outra versão do liberalismo, ela se preocupa muito mais com a preservação da democracia. Ainda eu queria dizer que é possível colocar críticas a essas diversas vertentes do liberalismo. Por mais que esse segundo caminho do liberalismo de fórum, ele se preocupe com uma discussão sobre democracia, talvez a gente possa dizer que ele ainda está muito associado à noção de um indivíduo que, como diria Kant, ele é capaz de controlar seus afetos pelo caminho da razão. Então, um indivíduo que controla a si mesmo. Esse modelo de indivíduo ele pode ser problematizado se a gente utilizar uma visão mais ampla do que é ser sujeito. O sujeito se constitui em processos, se constitui na vida, e ele pode não ser somente competitivo, ele pode ser, sobretudo, solidário, e ele pode se posicionar coletivamente. Então, essas três vertentes, elas se provocam uma a outra, mas acredito que o diálogo entre essas duas últimas, ele vem sendo bastante importante para a filosofia e ele vem sendo extremamente produtivo para pensar a democracia. Porque, de um lado, você tem uma visão de democracia que privilegia os direitos individuais e políticos, e uma visão de democracia muito mais assentada nos direitos sociais. Veja, são visões diferentes, mas que podem se comunicar, e desse debate a gente pode ter soluções absolutamente inovadoras. A democracia, ela se baseia justamente na pluralidade, ou seja, no fato de que divergimos, temos escolhas, opiniões, crenças,
até mesmo religiosas, que são diferentes. E isso está na base dessa convivência democrática. Quando a gente disse no início, né, que a filosofia ela tinha como tarefa, como papel, essa desconstrução das verdades, isso vale para a própria democracia, ou seja, é um esforço a partir da própria filosofia que contribui para a nossa convivência democrática. Ou seja, a concepção de que essa minha crença, de que aquilo que eu tomo como a minha verdade, né, aquilo que eu acho que é o certo, que é o verdadeiro, isso não vale para o outro. Né, de que o outro ele pode e deve ter opiniões distintas. Então esse aqui é o esforço e que eu acho bastante interessante como exercício democrático. Então nós também aprendemos a ser, né, a conviver numa democracia quando a gente faz esse esforço de entender que a minha verdade ela não é absoluta. Né? Então de que a minha crença, aquilo que eu acredito, eu posso ter a convicção, mas eu também tenho que dar espaço, né, para que o outro pense diferente. E isso é o pressuposto do próprio debate. Né? Eu acho que fortalecer a democracia é fortalecer também a reflexão enquanto debate, entender que o outro pode pensar diferente. E isso está na premissa, portanto, da própria convivência democrática. Né? O fato de que mesmo em momentos de acirramento, né, ou de polarização, de que a gente precisa ouvir o outro, né? Considerar que a opinião do outro ela é válida justamente porque não é aquilo que eu acredito que deve ser igual ao que os outros acreditam. Né? Esse é o esforço que eu diria que está na base da filosofia e que está também na base da democracia. Freud escreveu um texto chamado O Estranho. Ele conta que certa vez ele caminhava em uma pequena cidade italiana e se descobriu numa rua que estava repleta de casas de prostituição. Imediatamente Freud disse que queria sair daquele lugar. E sua intenção era se afastar o máximo possível, então começou a caminhar muito rapidamente, tentando ir para longe. Só que Freud, sem saber, ele caminhou em círculos e voltou exatamente para o mesmo lugar do qual ele queria escapar. A partir dessa experiência, ele começa a perguntar: será que eu, que imaginava que controlava os meus passos, será que eu realmente controlo esses meus passos? Ou há um outro lado, um outro aspecto de mim mesmo que guiou meus passos naquele momento? Esse tipo de experiência é chamada experiência de estranhamento. E eu acho que todos nós podemos ter sentido experiências como essa ao longo de nossas vidas, em que a gente imagina que controla um sentimento, a gente imagina que controla uma situação, mas nós mesmos nos empurramos para o lugar do qual a gente quer escapar. Ora, há duas atitudes possíveis aí. A gente pode, de um lado, ou negar a presença desse outro em nós, desse estranho em nós, ou a gente pode tentar acolher. Se a gente acolhe esse outro, se a gente dá lugar para ele, eu acho que isso produz um tipo de questionamento. Veja, o estranhamento tem o potencial de produzir filósofos. Quer dizer, produzir um tipo de questionamento daquilo que parecia mais evidente para a gente, que é a nossa capacidade de nos controlar. De outro lado, a segunda atitude de negação do outro que reside em nós, isso vai nos colocar de uma maneira absolutamente controladora da vida. E vê, quando a gente nega o outro que está em nós, esse outro vai aparecer de uma maneira distorcida na vida social. Às vezes como alguém que nos persegue, que busca tomar o nosso espaço, nos invadir. Um dos modos de negar o outro é um modo paranoico. O outro que eu não consigo ver em mim se torna o inimigo que eu vejo do lado de fora. Então, olha só, talvez para que a gente consiga desmontar essa atitude de se relacionar com o outro como se fosse nosso inimigo, alguém que a gente precisa destruir, para a gente dar passos nesse sentido, talvez a gente precise descobrir que esse outro que me assusta tanto e que está aí fora, na verdade ele está dentro de mim. E talvez ele não seja tão assustador como ele parece ser.